Existem formas de você, enquanto sujeito político, forjado na esquerda ou se entendendo enquanto esquerda ou centro, apoiar e votar no Lula. Sem idolatrias, sem alienação, sem qualquer tipo de fanatismo ou de raivosidade que beira a um extremismo de esquerda. Eu particularmente apoio o Lula, mas sou um sujeito político crítico. Faço críticas ao governo Lula, do que não foi feito no seu governo e foi prometido, do que foi feito e foi feito de forma mal feita, e de vários erros que esse governo cometeu. Mas isso não impede também, de uma forma madura, avaliar que vale a pena investir no governo, sobretudo diante da ameaça de uma eleição do Flávio Bolsonaro. É deprimente, é triste e vergonhoso. Eu sinto vergonha por vários candidatos ao Senado, ao governo, à Câmara Federal e à Alep, que ao invés de apresentarem suas propostas, exporem suas ideias, e para aqueles que estão tentando uma recondução, apresentar os seus projetos desenvolvidos, as suas obras, as emendas investidas, o tempo todo de 10 palavras que falam, 15 é Lula. É um tipo de populismo enviesado, um populismo fanático, que em certo aspecto diminui, inferioriza a política e o campo da esquerda. Não é porque o Lula tem boa popularidade no Nordeste que a gente vai abrir mão de debater com o eleitor, de apresentar suas propostas e estar apto a ouvir críticas por erros que tenha cometido. Candidatos como João Campos, por exemplo, beira ao desespero, é deprimente. De 10 palavras, como já foi dito, 15 é o Lula. É como se Lula fosse um escudo, fosse uma promessa de sua eleição. Ele não há, até então, não há força política por trás do candidato para que ele possa se apresentar como uma potência para o governo do estado de Pernambuco. Ora é relembrando o pai, ora é relembrando o avô, e o tempo todo a base do nome do Lula. A política no estado de Pernambuco, ao longo dos 20 anos, os últimos resultados da eleição mostram que necessariamente o apoio do Lula não elege seu governador. Foi assim com Danilo Cabral no primeiro turno e foi assim com Marília Reis no segundo turno. É importante entender o perfil do candidato, dos eleitores de Pernambuco e de outros estados do Brasil, sobretudo no Nordeste. O Lula tem alto percentual de intenção de voto e quando chega a abertura das urnas, isso é provado. Por outro lado, o eleitor necessariamente não entra nesse discurso falacioso de polarização. O eleitor, ele sabe fazer a diferença. Muitos dos eleitores têm reforçado seu voto em Lula, mas também o voto na governadora Raquel Lira, por exemplo, no cenário das eleições para majoritárias em Pernambuco. É muito triste para a esquerda, sobretudo no meio acadêmico, escolar, educacional, que é onde eu atuo. Eu sou professor do Instituto Federal de Pernambuco, sou pesquisador acadêmico. É muito preocupante, inclusive, ver institutos federais, universidades federais, em que o lulismo, esse petismo alienado, esse lulismo fanático, idólatra, muitas vezes impõe muros, impõe limites e muitas vezes punições que não têm nada de pedagógicas. É muito comum nos institutos federais, por exemplo, professores, servidores que declaram voto em candidato em oposição ao Lula serem retaliados, excluídos de vários benefícios e direitos que são parte da profissão e do exercício do servidorismo público. Isso vai das dificuldades em que seus processos de movimentação pessoal caminhem. Isso vai também na exclusão desses professores para ensinar no ensino superior. Isso vai na exclusão para que muitos desses professores tenham acesso aos projetos que têm recurso próprio do governo federal, com bolsas, os cursos FIC, entre outras coisas. Esses são alguns exemplos. Então, voltando ao eixo das eleições, eu gostaria muito que a esquerda tenha, assim, de fato, um compromisso de não esconder seu candidato, que o Lula seja um candidato reforçado no peito, reforçado nas redes sociais, em praguinhas, nos carros, no discurso,
para aqueles que vão às ruas balançar a bandeira literalmente, mas é preciso que a gente tenha limites sobre como defender o nome de um candidato. Lula tem compromisso em estar dando satisfação, tem que ter o compromisso em estar apresentando projetos que revejam a economia, que revejam o suporte aos estados em termos de segurança pública e esse crescimento alarmante das facções nos estados. Lula tem compromisso também em relação a várias questões que dizem respeito às atribuições da União, da responsabilidade da União. É triste ver a esquerda de forma fanática, idólatra, colocando Lula no pedestal de uma forma em que as pessoas, para serem elegíveis, terem respeito e respaldo no campo da esquerda, no campo progressista, tenha que estar 24 horas falando no nome do Lula, em nome do Lula.